termos de mediunidade, a minha experiência me diz que o Livro dos Médiuns de Allan Kardec ainda permanece como o maior tratado de ciências psicológicas, psíquicas e parapsicológicas até hoje. Logicamente, o que nós teríamos que ver é que ele não encerra em si todo o conhecimento do universo a respeito do assunto, mas ele dá um mapa a respeito do que nós podemos observar. Se nós formos utilizar, e aqui o espírito Alex Arthur está ao lado, inspirando falar dessa forma, que não é uma linguagem que eu utilizo, a mediunidade é o território a ser estudado. O mapa é o livro dos médiuns. Mas o mapa não contém o território total. É um desenho, é um esboço que nos convida a conhecer o território de maneira mais profunda. Desse formato, então, o Livro dos Médiuns é aquele primeiro passo que a gente dá para entrar nesse mundo do invisível e saber com que e com quem estamos lidando. Mas, como o mapa não reflete toda a grandeza do território, somos convidados a estudar, a extrapolar. Tem muita coisa bonita, muita coisa boa. Médium que não estuda é ferramenta enferrujada. O médium precisa estudar, se debruçar sobre livros espiritualistas e não espiritualistas. Estudar os prós e os contra as ideias. Então, para todo aquele que está iniciando no caminho do psiquismo, no desenvolvimento da ciência psíquica, do seu potencial, das suas habilidades mentais, mediúnicas ou paranormais, você precisa estudar, estudar, estudar. E questionar sempre, não aceitar nem o que os espíritos dizem como absoluto ou como a expressão máxima da verdade. Tudo aquilo que for colocado, questione. Questione no sentido de ir avante, de ter respostas que não sejam dogmáticas. Tudo que coloca ponto final é assim, fuja disso. No máximo, a gente precisa colocar reticências no estudo da mediunidade, porque é uma ciência que está desabrochando. Nós temos 150 e poucos anos de espiritualidade no planeta Terra, de uma nova espiritualidade. Então é muito pouco tempo diante de 2000 anos de religiosismo. Nós temos ainda um vasto mundo para ser explorado. Os benfeitores espirituais falam, às vezes eu me atrevo a pensar como médium, e eles falam comigo, você não é médium, você é um pseudo-médium. Você está treinando, porque se você fizer o seu treinamento de maneira coerente, veja bem, eles nunca falam em perfeição, mas em coerência. Se o seu discurso refletir a sua prática, na próxima encarnação talvez você será médium, mas por enquanto a gente está em treinamento. Então você vai errar, você vai cair. Então o médium, primeira coisa, ele tem que conscientizar, ele não é Deus, ele não tem resposta para tudo, ele não é infalível. Nós erramos e vamos errar muito. O que vai determinar o nosso futuro no trabalho mediúnico, a nossa vitória espiritual, vai ser a minha perseverança em acertar. Lembrando uma palavra do Espírito Emmanuel através da maravilhosa psicografia de Chico Xavier, ele fala, se você tiver que cair, que caia para frente, porque quando levantar, já deu um passo. Então o médium cai sempre. Chico Xavier falava que o melhor médium era aquele que pudesse traduzir, quem sabe, pelo menos 50% do que os espíritos querem. E quando lhe foi perguntado quantos por cento você traduz, ele falou assim, nem 30%. Ou seja, nós não podemos querer ser Chico Xavier. Mas a gente vai aperfeiçoando, caindo, reconhecendo que erramos no processo mediúnico. Olha, eu não captei direito o pensamento do espírito. Vamos submeter isso à análise de pessoas de bom senso que caminham conosco, mas não se submeter de forma alguma ao igrejismo que tem por aí, que te proíbe, só tem espírito, só pode ser na reunião mediúnica. É mentira. Chico Xavier psicografava em casa, Kardec fazia as reuniões nas mesas girantes. Onde que ele fazia? No meio das festas. Ivone Pereira, a grande médium extraordinária, que Chico falava que é uma das médiuns mais completas, psicografava dentro de casa. Então é treinamento, mediunidade, é treinamento. Estabeleça um dia, um horário e faça treinamento. E não ouça os donos de centro espírita, sabe? Porque esses querem atrapalhar, sabe? Eles não permitem que você cresça enquanto você estiver preso dentro dessa formatação do encaixotamento doutrinário que é imposto pelos homens e não pelos espíritos. Você não cresce em sua mediunidade.
Nós estamos aqui para extrapolar isso. O nosso compromisso é com a humanidade, é colocar a nosso potencial, nosso psiquismo, nossa vida, nossa emoção, nosso tudo que temos para o crescimento da humanidade, não para o crescimento do centro espírita e nem do dirigente espírita. E nesse formato, Allan Kardec foi o grande homem que descortinou diante de nós, de maneira plena e maravilhosa, esse mapa mental do que é a mediunidade. Mas em momento algum ele pediu para a gente ficar só nos livros dele. Pelo contrário, na biblioteca espírita que Allan Kardec tinha na Sociedade Espírita Parisiense, ele tinha livros que falavam bem do espiritismo e livros que falavam contrário ao espiritismo. E na Revista Espírita ele fala, lede de tudo, os prós e os contra. Ou seja, não tinha index prohibitorum para médium nenhum. Então, não se submeta a esse encaixotamento. Vá além, tenha coragem de estudar. Se falar um médium tal é proibido, leia, porque se é proibido é que é bom e está incomodando alguém. Tem gente que fala assim, não leia Ramatiz, leia também. Paulo falava, lede de tudo e retende o bem. Só você é o dono da sua consciência. Você que tem que determinar se isto é bom ou mal para você. E é lógico que nós temos as grandes referências de pessoas que a gente admira, pessoas que tiveram um roteiro de vida iluminado, como é o caso de Chico Xavier, como é o caso de Divaldo Franco, como é o caso de outros médiuns extraordinários do passado. Ora, nós temos os nossos ícones, então procura se espelhar nesse lado bom. Mas eles não tiveram só coisas boas, é porque nós desconhecemos as lutas de cada um. Mas vamos espelhar nessas pessoas e vamos transcender os limites que as pessoas querem encaixotar a gente. O médium precisa estudar. E espírito que fala que médium não precisa estudar é porque ele está precisando de oração e de ser levado urgentemente para a desobsessão. É um espírito que está com processo de obsessão. Médium sem estudo é ferramenta enferrujada.